Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole, que a gente possa compartilhar um pouco das nossas reflexões e dos nossos aprendizados. Hoje nós vamos conversar sobre planejamento e projeto de vida. Naturalmente não vamos esgotar o tema, longe disso, e menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer como sempre, conversar, ouvir, refletir e que algumas dessas ideias sejam úteis para as nossas vidas. Para começar, Bernardo, gostaria que você falasse da diferença entre planejamento e projeto de vida. Esse é o momento oportuno para falar disso, estamos encerrando o ciclo deste ano 2024 e todos nós, de certa maneira, gostamos de falar disso, o que vai ser o ano que vem, quais são os nossos planos, as nossas metas, mas há uma diferença entre um planejamento e um projeto de vida, não só para o ano, mas para a nossa vida como um todo. Por isso, gostaria que você começasse falando sobre essas ideias, dessa diferença entre o que é planejar a vida e o que é fazer um projeto de vida. Essa diferença aí é fundamental para a gente quando já chega nesse momento de transição de um ciclo para outro, transição de um ano para outro. É como esses votos de, eu te desejo um ano melhor, te desejo tempos melhores, ou nós mesmos acabamos desejando que as coisas melhorem para nós, que nós possamos fazer as coisas com mais êxito, com mais sucesso, ter novos resultados, mas muitas vezes falta realmente esse planejamento, essa organização. Se a gente continua fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, não vamos ter novos resultados. Então, o tempo por si só não vai nos transformar. Então, o que a gente aprende na filosofia é que a nossa ação consciente dentro dessa dimensão do tempo, procurando um aperfeiçoamento, um aprimoramento, isso sim nos leva a transformações e a novas conquistas. Então, o simples fato de termos essa intenção de que as coisas fiquem melhores, que as coisas mudem, mas se a gente não passa para um planejamento, uma forma de aplicar isso, as coisas, na verdade, não vão mudar, simplesmente o tempo vai continuar passando. E para nós, filósofos, é fundamental essa experiência do tempo como um fator de crescimento e desenvolvimento. Então, vários filósofos, várias tradições filosóficas vão coincidir nessa temática de aproveitarmos o tempo, não só para fazermos coisas, mas também para nos tornarmos seres humanos melhores, mais qualificados, desenvolvermos os nossos valores humanos e as nossas virtudes. Então, quando falamos aí de planejamento e também de projeto de vida, realmente dá para ir até mais fundo, porque aqui o que chamamos planejamento, vamos dizer, é planejar uma série de ações, uma série de tarefas a serem cumpridas. Porém, essas tarefas, essas ações estão nos direcionando para onde? Aonde queremos chegar? E aí podemos falar do projeto de vida, que tem a ver com qual é o sentido que eu quero dar à minha vida, qual é o sentido que eu quero dar no próximo ano, onde eu quero chegar. Então, o planejamento vai ser, vamos dizer assim, uma organização de uma série de ações, de objetivos, de tarefas, mas vai ser direcionado, guiado para um projeto de vida, de acordo a um ideal, a um sentido de vida maior que queremos buscar. Então, as duas coisas vão se tornar complementares, tá?
De forma geral, o que nós vamos ver é que muitas pessoas às vezes só pensam em conquistar coisas, tá? Então, aqui na filosofia, vamos trazer esse aprendizado que é a busca da sabedoria. Então, é um planejamento, aprender também a se planejar para se tornar mais sábio. E aí já vem a ideia do projeto de vida. Ou seja, uma série de ações, né, uma série de tarefas, dentro de uma proposta para nos tornarmos melhores. Não pensar apenas em conquistas materiais. Se planejar para também ter tempo e dedicar esforço para o seu próprio crescimento interior, para conhecer melhor a si mesmo, para conseguir vencer alguns limites, dominar alguns maus hábitos, vencer alguns defeitos. Como diz várias correntes filosóficas, dedicar tempo para o desenvolvimento das nossas virtudes, dos nossos valores mais importantes. E dentre esses valores, Bernardo, tem uma ideia que é muito importante, que é a ordem. O Confúcio, sábio chinês, vai nos ensinar sobre isso, onde ele vai falar sobre a ordem celeste. O Platão vai falar do arquétipo, os egípcios, através do Caibalion, vão falar das 7 leis universais, ou seja, para tudo existe uma lei que ordena e que dá sentido para as coisas, e em um planejamento de vida é necessária disciplina como manifestação dessa ordem. E a gente tem muito preconceito, eu confesso que eu tinha muito preconceito com a disciplina também, só que na prática, quando a gente vivencia as experiências, a gente é obrigado a reconhecer que sem disciplina a gente não consegue eficiência, eficácia e bons resultados. Diante disso, eu gostaria que você falasse da importância de uma boa disciplina, de uma capacidade de organização para que a gente consiga planejar bem e também realizar bem as tarefas que a gente propôs, não apenas para o ano que virá, mas também para a nossa vida como um todo. A ordem realmente é fundamental. Você já se adianta aí ao tema, né? Fala da ordem, da disciplina. Muito bem colocado. E isso tem a ver com essa necessidade que temos de organizar as nossas ações e organizar as nossas vidas para que realmente esse planejamento das nossas tarefas, dos nossos objetivos, possam ser concretizados em alguma medida e nos levar à realização desse projeto de vida. Então, a ordem e a organização para gerar essa ordem é fundamental. Muitas vezes a gente fica preso na correria, são muitas coisas que temos que dar conta e às vezes as pessoas não querem parar para se organizar. Puxa, já está faltando tempo, então vou ter que parar ainda para planejar, para organizar. Sim, então não é uma perda de tempo, entre aspas, né? Perder um tempinho aí para fazer esse planejamento para realmente ganhar mais tempo. Porque sem essa organização, a gente comete erros, a gente tem muitas perdas de energia que poderiam ter sido evitadas. Então tem que ter essa disciplina para conseguir aplicar essa ordem nas nossas ações, nas nossas vidas, para realmente gerar um bom planejamento. Porque sem essa ordem, a gente vai acabar se confundindo. Como eu falei, a gente erra, são erros que poderiam ter sido previstos, ou faz a mesma coisa 2 vezes, faz algo sem precisar, faz uma coisa e depois tem que refazer, dá margem a distrações, se perde muito tempo. Né? Como, imagina uma mesa com vários papéis desorganizados. Se você quiser encontrar um determinado papel, você vai perder um tempo. Se tiver organizado, você acha rápido. Então, imagina agora você procurando um arquivo, ou uma imagem, uma foto no seu computador, no seu celular. Né? Se esse material está organizado, você acha de forma rápida. Se está bagunçado, sem ordem, você fica preocupado, você aí perde mais tempo, né? Fica inseguro, e aí isso acaba atrapalhando.
Então, há essa disciplina também. Então, não enxergar a ordem, a organização, a disciplina, também com algo rígido, como algo pesado, né? É algo que vai nos limitar, mas justamente ao contrário. É algo que vai nos permitir encontrar mais tempo, mais energia e estar em melhores condições para realizar tudo o que a gente vem planejando. E não é questão de um planejamento acontecer exatamente como foi imaginado anteriormente, né? Vamos fazer previsões e o planejamento tem que ser adaptado ao longo do tempo e da aplicação. Por isso, é necessário um sentido de ordem e disciplina que não seja rígido. Por quê? Porque esse planejamento, na sua aplicação, vai ter que ser adaptado ao longo, na sucessão do tempo, porque vão surgindo situações imprevistas, na prática, às vezes a gente vê que a coisa acaba sendo um pouco diferente do que a gente imaginava, enfim. E isso é importante a gente levar em consideração e são fatores aí importantíssimos para desenvolver o bom planejamento, não só como plano, né? No mundo do pensamento, que tudo vai começar realmente nesse plano mental, mas também na sua aplicação e na sua efetividade. Você trouxe a ideia dos nossos planos, e isso é muito interessante porque os 4 elementos, que têm a ver também com as nossas 4 formas de expressão, todos eles se relacionam com a vida de um modo geral. Quando a gente lembra da terra, da água, do ar e do fogo, a gente se lembra de nós próprios. E isso a gente pode ver não apenas nos signos, mas também em toda a nossa expressão, não só física, mas em outras dimensões. E relacionar isso dentro de um planejamento nos ajuda muito a, conhecendo cada um desses elementos e, em suma, conhecendo a nós próprios um pouco mais, isso nos ajuda, sem sombra de dúvida, a ordenar e a organizar melhor também o nosso planejamento de vida em base a esses elementos que integram toda a nossa existência. Por isso, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas questões para que a gente pudesse refletir mais e também agir mais, em alguma medida, de forma harmônica em base a tudo isso. Então, temos que levar em consideração os nossos veículos de expressão, a nossa personalidade e como vamos lidar, e como lidamos, e como podemos reagir diante das situações se a gente não está preparado. Então é como querer correr uma maratona, se você não está preparado, o seu corpo pode ser que reaja mal, ou até mesmo bem mal. E a gente, enquanto seres humanos, não somos apenas a expressão de um corpo físico. Então, de forma geral, a gente tem várias constituições humanas que a gente estuda nas nossas matérias em Nova Acrópole, na filosofia, mas de forma geral aqui a gente pode trabalhar com essa ideia dos 4 elementos e falar do nosso corpo físico, do nosso corpo energético, do nosso corpo emocional e da nossa mente. Então, se a gente não tem essa ordem, se a gente não se organizou, se a gente não fez um planejamento, até mesmo o corpo fica tenso. A gente começa a ficar correndo de um lado para o outro, ou as pessoas começam, como diz, ficar sempre apagando o incêndio. E isso acaba nos prejudicando, porque o corpo, ao invés de estar tenso, deveria estar relaxado. Em geral, as pessoas acabam ficando muito preocupadas, né? Tanto com o que planejou mal, o que começou a esboçar, ou quanto o que não planejou. E a preocupação é algo muito comum na nossa época, de distintas formas, né? E isso vai gerando tensões também, angústias, ansiedades. E, na verdade, deveríamos estar com o corpo relaxado. Então, fazer alongamentos, exercícios de respiração, aprender a respirar de forma profunda, ou treinar isso. Se a gente faz esse planejamento, podemos contar então com o nosso corpo fisicamente nesse estado de mais relaxado para as nossas ações
fluírem melhores. Como a gente já fala da respiração, aí já tem a ver até com a parte energética. Quando a gente fica mais preocupado, mais tenso, mais ansioso, a respiração fica curta, a respiração fica essa respiração de uma pessoa mais estressada, e aí a pessoa perde energia. Ou a pessoa vai deitar na cama e aí começa a pensar nas coisas que tem que fazer, porque não planejou, então está tudo de última hora, e aí fica com o sono atrapalhado. E aí novamente perde energia. Então, sem o planejamento, no nosso corpo energético, vamos ter menos energia. Na nossa parte emocional, também vai estar muito em relação ao que a gente falou, essas tensões, essas preocupações, normalmente vão gerar desequilíbrios emocionais. E nesse estado psicológico, de mais tensão, mais preocupação, ter que lidar com uma coisa muito imprevista, que poderia ter sido prevista, ter lidar com coisas da última hora. Nesse estado emocional psicológico, é mais difícil tomar boas decisões. É mais fácil tomar uma decisão errônea. Então, por isso também é importante esse planejamento para colaborar também para o nosso equilíbrio emocional e, por outro lado, exercitar isso para que a gente possa tomar decisões quando estamos serenos, porque se estamos preocupados, tensos, não seria o melhor momento para tomar uma decisão. E em relação à nossa mente, a gente precisa de um bom ambiente mental, um bom estado de concentração, um bom estado de clareza mental, tá? E como falávamos, o planejamento ele vai começar nesse nosso universo mental. Então a mente tem que estar sadia, a mente tem que estar com as ideias bem organizadas, claras, a gente tem que ter uma visão também aonde queremos chegar. E além desses 4 elementos, poderíamos até falar do nosso verdadeiro eu, seria um 5º elemento, como a gente fala na filosofia, e que talvez aí, desse 5º elemento, que tem a visão, que tem a visão de onde queremos chegar. Daí vem os nossos sonhos, os nossos ideais, e a partir dessa visão, poder organizar todo o nosso planejamento. E para a gente poder ter essa visão, os nossos 4 veículos vão ter que estar mais harmonizados, para a gente poder realmente conseguir ter esse discernimento interior em relação ao que a gente quer realizar enquanto sonho, enquanto ideal de vida. E nós temos inúmeras potencialidades, não é, Bernardo, que nos ajudam a efetivamente saber se estamos avançando nesse planejamento ou se não. E é muito importante reconhecer essas potencialidades, ou seja, os nossos valores, as nossas virtudes, justamente porque reconhecendo essas forças, essas potências, nós, sem dúvida, vamos agir muito melhor com essas ferramentas. Por essas razões, eu gostaria que você falasse de como nós podemos observar melhor as potencialidades e, consequentemente, aplicá-las de maneira eficiente nesse processo todo de planejamento de vida. Realmente, Danilo, esses potenciais, essas potencialidades, uma série de faculdades humanas que muitas vezes a gente não aprende a desenvolver ou a desenvolver com mais afinco na educação corrente, a gente busca estudar, não só de forma teórica, mas de forma prática, nas nossas aulas, no nosso curso de filosofia. Então aqui vamos citar cinco potenciais que tem a ver com os nossos estudos da psicologia, através dessa ótica da filosofia e de uma forma mais prática dentro
dessa busca do conheça-te a ti mesmo, como o mestre Sócrates da Grécia Antiga sempre nos lembrava. Bom, as 5 potencialidades que vamos nos deter um pouco aqui é atenção, memória, imaginação, inteligência e a consciência. Então, primeiro, a atenção. Então, a atenção, ela é fundamental. Não só a atenção por estar atraído, por ter que atender a algo que gostamos ou algo que nos dê prazer, mas como um exercício de colocar uma ordem em si mesmo, de colocar uma disciplina, um pouco de vontade. Então, a atenção, a gente vai relacionar ela com o nosso momento presente. É uma forma de estarmos melhor fixados no presente. Então, se a gente vai fazer um planejamento, temos que estar atento a esse momento do planejamento. Se a gente está aplicando algo que a gente planejou, temos que estar atento a essa aplicação. Muitos erros que cometemos são por distrações. E muitos esquecimentos também são por falta de atenção. Então, sem nos alongar muito, poderemos falar desse potencial para nos ajudar a aproveitar melhor o momento presente e a evitar erros, tanto do planejamento quanto na concretização do planejamento. O outro é a memória. A memória a gente vai relacionar com o passado. Não só no sentido de recordar coisas passadas, porém, recordar experiências passadas, ou melhor, trazer para o presente experiências passadas que sejam úteis nesse momento. Porque, por exemplo, se eu cometo um erro e não é a primeira vez que eu estou cometendo esse erro, eu estou novamente cometendo um erro que em outro momento eu já cometi. Isso pode ser falta de memória, porque eu não me recordei dessa experiência que eu posso ter adquirido quando eu errei pela primeira vez. Então, a memória, vamos dizer assim, relacionar com o tempo do passado e recolher essa experiência útil para o presente, para que a gente possa fazer um planejamento, então, mais eficiente, tá? Com base em uma maior experiência, tá? E que também na nossa aplicação, na aplicação desse planejamento, a gente conta com as experiências passadas. Ou seja, podemos seguir desenvolvendo por onde já acertamos e também podemos evitar erros, más experiências que aprendemos ou que também já passamos. O outro potencial é a imaginação, e agora a gente relaciona com o futuro, a atenção com o presente, a memória com o passado, a imaginação com o futuro. E isso aí é fundamental, a gente conseguir, né, imaginar. Então vamos supor, vamos planejar todo o próximo ano. Então aí vai muita de imaginação, não só imaginar visualmente, porque muitas vezes a gente é muito imagético, só vê imagem, mas imaginar situação, imaginar tempo, espaço, imaginar imprevistos, imaginar coisas que vamos precisar desenvolver, enfim, tem que ser uma imaginação bem completa, como se a gente quisesse criar realmente num plano imagético, no plano mental, a realidade futura. E como a grande filósofa russa Blavatsky dizia, realmente a imaginação tem esse poder também. Então, se queremos um novo ciclo melhor ou com um planejamento, um projeto de vida mais eficiente, aí a imaginação é um fator importantíssimo como um grande aliado. A inteligência, aqui a inteligência a gente vai traduzir, por exemplo, como discernimento, reconhecer
o certo do errado, reconhecer aquilo que realmente vai nos colaborar com o nosso planejamento, projeto de vida, e reconhecer aqueles elementos que vão atrapalhar. Tá? E, por fim, o quinto potencial é a consciência. E aí, na verdade, é o nosso próprio eu consciência, que é o que a gente falava antes do quinto elemento. Então, na verdade, é esse eu consciência que vai ter que contar com esses potenciais para poder fazer um bom planejamento, projeto de vida, e porque esse projeto de vida é o que esse eu consciência sonha, é o que esse eu consciência almeja alcançar, e aí estamos falando da autorrealização, da nossa própria autorrealização. Nós temos mais um ponto importante antes de encerrarmos o nosso podcast, que é justamente os fatores que a gente precisa elaborar para que tenhamos um planejamento de forma estratégica realizado. Ou seja, se eu não elaboro bem os meus planejamentos, se eu não coloco no papel, como se costuma dizer, e naturalmente que não só colocar no papel, escrever no celular, no tablet, no computador, no nosso desktop, enfim, aonde queiramos escrever, mas é importante registrar esse planejamento de forma estratégica, porque se a gente faz as coisas sem uma base, sem um princípio de ordenação, nós vamos contar com a sorte ou com o azar, como se costuma dizer. Por isso é importante planejar de maneira estratégica e eu gostaria que você falasse desses fatores para a gente refletir um pouco mais sobre eles. Muito bem colocado, Danilo, porque além de ter que organizar um momento para esse planejamento que a gente falava no início, temos que estar nas devidas condições. E também, claro, ter um recurso técnico. Sim, no recurso técnico pode procurar algum, enfim. Eu acho que o mais importante aqui é a gente destacar qual é o nosso estado, né, de consciência, o nosso estado mental, psicológico, para poder fazer esse planejamento. E aí as técnicas pode ser qualquer uma que preferir, dar uma pesquisada. Enfim, primeiramente é importante estarmos concentrados. Então, primeiro, procurar um estado de concentração para a gente poder fazer uma boa reflexão em relação ao que a gente quer alcançar e o que a gente necessita fazer para alcançar aí os nossos sonhos. Então, buscar um ponto de serenidade, estar mais centrado, estar mais concentrado. Outra questão, como você falou, é a disciplina, né? Então vamos ter que ter uma disciplina para realizar esse planejamento e para seguir adaptando ele sempre quando necessário e também para seguir aplicando ele ao longo do período. Vamos ter que lidar com imprevistos, conflitos, problemas, então isso faz parte, como a gente estuda na filosofia budista, né? A dor, os problemas fazem parte da vida. Todo ser humano em algum momento vai ter que lidar com isso. Enxergar isso como algo natural, não querer evadir do problema, não querer fingir que não existe, que não está vendo, encarar de uma forma natural e buscando manter o centro, a serenidade que falávamos antes, frente ao problema. Enxergar o problema desde fora, né? Poder enxergar ele de forma mais objetiva, menos subjetiva, ter uma distância, encarar e ter uma distância sadia, que é buscar enxergar ele de forma objetiva. Também podemos falar do ritmo da nossa ação, regular as nossas energias, tá? Então, às vezes a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, então tem que dar um passo de cada vez, tem que fazer, aplicar por partes, elaborar o planejamento por partes e aplicar ele por partes, né? Depois de fazer, dar uma revisada, evitar aí a precipitação, a aceleração, e na aplicação é importante ter um ritmo, uma constância aí, para que a gente possa realmente
aprender a ter um controle da situação. Não um controle total, mas aqui, como último elemento, trabalhar tudo isso para que a gente possa controlar um pouco todas essas tarefas, né? Ou seja, o que eu quero fazer. Porque chega ali depois, puxa, aquilo que é importante para mim, eu não fiz. Então, ou seja, eu não controlei as situações me controlaram. Então, aqui eu vou colocar o quê? O que é importante para mim. Às vezes a gente coloca na frente o que é urgente. Então, a gente estuda no planejamento, aprender a colocar na frente o que é importante. Essa é a prioridade. É aquilo que é importante, não é urgente. E vamos ter que aprender todo esse autocontrole para também controlarmos melhor as situações, para que realmente a gente consiga fazer o que é importante para nós e não só aquilo que acaba sendo urgente. Você trouxe a frase que é atribuída a Sócrates, do conhece-te a ti mesmo. Caminhar de encontro a esse planejamento de vida, Bernardo, é conhecer-se a si mesmo. E é muito importante porque quando a gente chega a conhecer-se um pouco mais, a gente se aprofunda naquilo que de melhor temos e expressamos isso para a vida, devolvemos isso para as pessoas de um modo geral. E esse planejamento de vida que não é circunstancial, que não é efêmero, é justamente aquilo que todos nós deveríamos buscar em algum momento da vida para que isso valha para toda a vida ou para todas as vidas. Eu gostaria que você, na sua mensagem final, trouxesse as principais virtudes e valores para que nós as coloquemos em jogo justamente para alcançar esse planejamento de vida que valha para o ano que vem e que valha para todos os demais anos. Ou seja, estamos falando aqui de uma construção, de uma caminhada de vida que, sem sombra de dúvidas, quando está baseada naquilo que de mais profundo, de mais valoroso temos nos nossos corações, vai valer para todas as fases da vida e, sem sombra de dúvidas, valerá para enfrentarmos todas as adversidades que nós venhamos a ter ao longo da nossa existência. Exatamente. O planejamento, o projeto de vida, realmente ele é para a vida inteira, não é simplesmente um ano, mas depois de um ano vem outro ano. Então, seguirmos sempre com esse projeto de vida que é uma forma de qualificar a nossa vida, qualificar o tempo da nossa vida em relação a uma meta superior que tem a ver com a autorrealização, tem a ver com a felicidade. Então, o projeto de vida tem a ver com realizar um sentido evolutivo, de aprender a conquistar o nosso sentido de vida. Então, realmente não é só planejar coisas para consumirmos, mas planejar e projetar a nossa própria evolução enquanto seres humanos. Ou seja, esse projeto de vida tem que nos responder do porquê estamos aqui. E isso é um exercício para a vida inteira. Então, o projeto de vida tem a ver com a nossa vocação, no sentido de vocatio, chamado para que a gente realize o nosso destino. Tem a ver com conquistar esses ideais de vida e com realizar os nossos sonhos mais elevados, que realmente tem a ver com a nossa evolução enquanto seres humanos e com a conquista ou aprender a viver de uma forma mais feliz e realizada na medida que a gente consegue vivenciar esse sentido de vida. E realmente, para além da parte técnica, isso vai realmente a uma esfera bem filosófica, bem interna. Na obra A Voz do Silêncio, compilada pela Blavatsky, tem uma frase que fala que o discípulo não pode percorrer o caminho enquanto não se tornar o caminho. E esse caminho aí é o nosso projeto de vida. Que, por exemplo, nessa obra A Voz do Silêncio, fala dos 7 portais, como 7 graus a serem conquistados na evolução humana para a realização de um projeto de vida ainda muito maior, que seria alcançar o Nirvana, chegar na outra margem. Então, por um dia a gente poder chegar numa meta tão grandiosa, tão elevada, vamos começar com metas também elevadas, mas na nossa medida, na nossa altura, que de repente se há uma meta de ser uma pessoa justa,
de ser uma pessoa generosa, de ser uma pessoa íntegra. Enfim, não que a gente não tenha esses valores, essas virtudes em alguma medida, mas que a gente possa ampliar isso. Então, para encerrar, gostaria de trazer uma frase do professor Michel Echenique, que além dele ser o fundador da Nova Acrópole no Brasil, ele escreveu um livro, deu palestras e cursos sobre esse tema, que ele chamou Estratégia do Pensamento e Projeto de Vida, tema que nos inspira hoje aqui. E numa certa ocasião ele disse: a inteligência estratégica é a inteligência desenvolvida pela filosofia. É filosófica porque pode planejar e coordenar qualquer aplicação com o objetivo de superar limites, conflitos e problemas. Então, Danilo, desejo aí a todos os ouvintes boas reflexões. Como você sempre diz, né, a gente não esgota o tema, a gente lança aqui uma ou outra ideia para seguir refletindo e que a gente possa aí aplicar um pouco na nossa vida e alcançar melhor os nossos planejamentos, projetos e ideais de vida. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast de hoje, agradecendo a presença do professor voluntário Bernardo Norá e, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo. Até a próxima. Obrigado, Bernardo. Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Desejamos a todos vocês um excelente ano de 2025 e até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Frédéric Chopin e chama-se Allegro Moderato.